Semana passada nós trabalhamos um pouco com vocês a respeito dessa relação entre a lei e a graça, a lei, as escrituras, a lei moral e a obra do Espírito Santo, não é? Fizemos essa introdução à função da lei e dos mandamentos, não é? Trabalhamos um pouco sobre o cumprimento da lei, que é justamente o objetivo da lei, é nos levar a Cristo, a fim de que nós possamos viver como Deus vive, não é? Em amor. Então, esse é o propósito da nossa vida. E por quê? Porque agora nós vamos entrar numa outra área, numa outra etapa do nosso estudo. Nós vamos trabalhar mais com o objetivo de Deus, que é nos levar à obediência. Então, a obediência vai ser a palavra-chave, algumas palavras-chave, né? Obediência, escritura, lei moral, essas são palavras-chave que nós vamos usar bastante a partir desse período agora. A partir da pergunta 39 do Catecismo Menor, nós vamos trabalhar. E isso vai nos levar, por exemplo, a trabalhar um pouco sobre a questão da lei moral, especificamente os 10 mandamentos, compreender um pouco mais pormenorizadamente o que são os 10 mandamentos, o que significam os 10 mandamentos, ok? Então, eu vou pedir permissão para compartilhar a minha tela aqui com vocês. E nesse compartilhamento, vocês vão perceber aí a pergunta número 39. A pergunta 39, ela é esta aí que está à frente de vocês. Qual é o dever? Qual é o dever? Acho que alguém entrou aí sem que... Não sei o que aconteceu. Sim, damos as boas-vindas ao Luíba. Ele acabou de entrar, pastor. Ah, ok. Qual é o dever que Deus exige do homem? Então, essa é a pergunta, certo? Qual é o dever que Deus exige do homem? Quer dizer, nós vamos encontrar nas Escrituras privilégios que nós já vimos até a pergunta 38, nós vamos encontrar os privilégios que Deus nos deu. A sua graça, o Redentor, a justificação, a santificação. Então, todos esses privilégios foram privilégios que ele nos concedeu. E agora nós vamos ver o dever. Nós temos privilégios e deveres, né? Toda a nossa vida nós vamos encontrar responsabilidades, vamos ter direitos e deveres, né? Direitos e responsabilidades. Mas, então, agora, do ponto de vista prático, qual é o dever que Deus exige do homem? Deus exige do homem algum dever. Sim, a resposta é muito clara. A resposta é: o dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade revelada. Então, esse é o dever. Obediência à sua vontade revelada. Tanto que obediência, ela é sinônimo de... que vem a ser sinônimo da palavra obediência. Vamos ouvir vocês? Cada um pode dar um sinônimo aí. O que vocês acham? O que vocês acham? Qual é o sinônimo dessa palavra obediência? O que vocês acham aí? Cada um pode dar um chute aí, se quiser. Cuidado para não Boa acertar noite, na mesa. pastor, e a noite, todos. Rosane. Atrasada. Muito A bem. obediência pode ser submissão?
Pode ser submissão, muito bem. Primeiro sinônimo. Segundo sinônimo. Quem ajuda? Dever. Dever, sim, também, dever. Mais algum? Se a desobediência está ligada à maldição, automaticamente a obediência está ligada à bênção. Sim, mas qual é um sinônimo da palavra obediência? Obedecer. Para mim é renunciar. Renunciar também envolve isso. Muito bem. Submeter-se. Submeter-se, muito bem. Então, na verdade, olha só, obediência, submissão, dever, obediência a quê, não é? Ou para quê? Veja, para quê? Então, obediência para quê? Para quê que Deus nos coloca, que Ele exige esse dever, essa obediência? Para quê, não é? Então, vamos ver aí alguns textos bíblicos que nós temos no nosso material aí. Eu vou de novo aqui compartilhar e nós vamos aqui quais são os textos principais que temos aí. Vamos ver aí. Miqueias 6:8. Eu vou pedir a alguém que leia, nos ajude a ler aí, Miqueias 6:8. Depois, Lucas, capítulo 10, versículo 27 e 28. E depois, então, podemos ficar nesses dois principais aí. Vamos ver aí o que o Antigo Testamento, um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento. Vamos ver aí quais são estes, o que dizem aí esses textos. Eu vou pedir aí ao nosso irmão Edmundo para ler Miqueias. Pode ser? Miqueias 6, versículo Miqueias 8. 6:8, né? Isso. E depois, então, Luiz, faz favor, de Lucas 10, 27 e 28. Vamos ver? Ok. Miqueias 6:8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor de ti, o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, vamos dizer assim, essa declaração ela é repetida várias vezes nas Escrituras. Você tem essa declaração aqui em Miqueias, no profeta Miqueias, você vai encontrar nos Salmos, não é? Você vai encontrar no livro de Isaías, no livro de Jeremias. Então, o que Deus exige do ser humano, não é? O que ele deseja que o ser humano faça? Que ele pratique a justiça, ames a misericórdia e andes com humildade perante Deus. Então, são três coisas básicas aí, três deveres básicos, né? Praticar justiça, amar misericórdia, andar com humildade. Basta. É suficiente para alguém viver assim. É suficiente viver assim? Está faltando alguma coisa aqui ou não? Acho que não, né? Suficiente a questão é conseguir fazer isso, né? É o grande desafio. Aí é outro É caso. outro caso, né, pastor? Tá bem. Esse é o nó. O nó é este. Vamos ver aí, Lucas 10, 27 e 28. Vamos ver. Luiz, faz favor. A isto ele respondeu:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Epa! Só duas coisas aí, hein? Agora de 3, agora baixou para 2 coisas, são suficientes. Amar a Deus e amar o próximo. Basta, é suficiente. Está resolvido aí a nossa vida, hein, gente? Tá não? Olha só, interessante que essa questão de vida, né? Quando Jesus, nosso Senhor, ele diz isso a esse homem que o procurou, no versículo 28, ele diz: faz isso e viverás. É porque, na verdade, se você perceber aí no capítulo 10, no versículo 20, deixa eu lhe dizer aqui, 25, veja aí o 25. Certo dia, um especialista da lei, olha, o homem era um mestre, doutor da lei, quis colocar Jesus à prova, fazendo-lhe esta pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus vai responder justamente com as palavras que leu o Luiz Fernando: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e amarás teu próximo. Faça isso e terás a vida eterna. Então, esse é o nosso dever, não é? Correto? Então, estão todos muito bem conscientes, né? Dessa verdade. Então, nós começamos vocês estão vendo aí meu ecrã? Começamos a dizer assim: os cristãos têm deveres para com Deus? Sim, não é? Primeiro, porque não somos independentes, nós não somos pessoas independentes. Segundo, nós pertencemos a Cristo por direito de redenção, não é? Os cristãos foram comprados. Vocês percebem isso? Percebem, por exemplo, vou deixar aqui para vocês um texto de Apocalipse, lá no Apocalipse, no capítulo de número 5, nós vamos perceber aqui que o grande clamor no céu, né, na visão de João, é justamente o que o Senhor fez por nós, né? Veja só aqui, vamos até Apocalipse, capítulo 5, e o versículo 9. Veja só qual era o clamor, o cântico, né? Versículo 9, vocês acharam aí? Apocalipse 5, 9? Apocalipse 5, 9 diz assim: e cantavam, quer dizer, é uma visão de João. João está a ver a dimensão celestial miraculosamente, e ele vê aqui que cantavam um novo cântico dizendo: digno, estão a falar, se referir a Cristo, nosso Senhor. E digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste. Perceberam aí? Compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Quer dizer, nós pertencemos a Cristo, não é? Cristo nos comprou, né? Nos resgatou. Também porque os nossos deveres, nós temos deveres para com Deus, porque os nossos deveres acompanham os privilégios. E nós já vimos, como eu disse anteriormente, que nós vimos os privilégios.
E agora nós vamos ver as responsabilidades. Ok? Será que o Espírito Santo não poderia levar-nos a agir à parte das Escrituras? Por exemplo, você acredita na graça, né? Nós acreditamos na graça, mas na graça nós fomos salvos pela graça, o Senhor nos amou por graça, mas e o Espírito Santo? Né? Como é que está o Espírito Santo dentro de nós? Né? Ele vive em nós, então a pergunta é, será que o Espírito Santo poderia levar-nos a agir a parte das Escrituras? E aí nós temos aí a questão das Escrituras, a questão da lei moral, a questão da obediência, não é? Será que, como é que é essa questão da obediência e do Espírito Santo, né? Será que realmente nós temos que obedecer? O Senhor já não nos comprou, né? Já não nos salvou. Tem muita gente que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre, né? E como é que é essa questão do Espírito Santo? Então, uma questão muito importante é que o Espírito Santo, ele sempre nos direcionará para a sua palavra, a fim de que nós possamos obedecer e nessa obediência, amar a Deus. Então, colocamos aqui 3 características principais na direção do Espírito Santo. Por exemplo, com respeito a nós e com respeito à obediência à sua palavra. Não é? Porque quanto mais nós obedecemos a palavra, mais amamos a Deus. Percebem isso? Então, essa ação, ela é sempre, e sempre será controladora, mas não constrangedora. O que eu quero dizer com isso? É que o Espírito Santo nunca vai nos robotizar. Percebem? Essa palavra robotização é muito importante para nós. Embora ele tenha nos salvado, embora ele tenha realizado a sua obra de salvação, o Espírito Santo nunca vai retirar de nós a nossa condição de obedecer. Né? Ele não vai obedecer por nós. Ele não vai nos constranger, é isso que nós queremos dizer. Mas ele pode controlar essa ação do Espírito Santo em relação à obediência. Outro aspecto é que essa ação sempre será contínua, quer dizer, o Espírito Santo sempre vai estar conosco até nós morrermos biologicamente. E essa ação do Espírito sempre será mediadora, sempre por meio da palavra. Essa ação do Espírito Santo, ela vai ser um com as Escrituras, a fim de que nós possamos obedecer. É por isso que, por exemplo, eu vou pedir a você para abrir em João, no capítulo de número 16, e nós vamos ver aqui a função do Espírito Santo, ou melhor, uma das funções do Espírito Santo. Vamos ver aí, capítulo 16 de João, do Evangelho de João, e nós vamos ver aí, capítulo 16, versículo de número 8, 9 e 10. Vamos ver aí? Sânia, você tem condição de ler para nós aí? João 16, 8, 9 e 10. Vamos ver aí a ação do Espírito Santo para levar o ser humano a amar, quer dizer, para obedecer, né? Vamos ver aí. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Muito bem.
é uma ação convencedora, ou convincente, né? A ação do Espírito Santo é uma ação de convencimento. E esse convencimento nada mais é do que levar o ser humano a obedecer, correto? Essa é uma ação contínua, é uma ação controladora, contudo, ela não é robotizadora, perceba isso. Eu quero usar essa palavra bastante, porque as pessoas acham que, como você está salvo, então você pode qualquer coisa, que lá na frente Deus vai te perdoar, né? Então você, como lá no Brasil a gente diz, né? Vamos cair na gandaia, né? Isso é muito antigo, né? Misericórdia, gente. Isso é da época do Luiz Fernando, né? O termo gandaia, da época da Rosane, né? Pois bem, então, essa é uma... Nós vamos... vou pedir a vocês para esperarem um pouquinho, nós vamos dar a oportunidade para vocês perguntarem. Agora, vamos aqui ao próximo passo, vamos aqui à próxima apresentação. Aqui vou, mais uma vez, compartilhar. E... então, vocês veem aí. Devemos obedecer a Deus e não aos homens? Agora é um outro aspecto, né, da obediência aí. Porque existe uma situação onde a palavra de Deus nos diz que nós devemos obedecer a Deus. Mas até que ponto devemos ser, por exemplo, fiéis aos homens? Há um aspecto, por exemplo, quando chegaram a Jesus e perguntaram a ele a respeito do imposto, né? O imposto a César. Não sei se você se lembra desse detalhe, mas o detalhe é de que Jesus respondeu àqueles que estavam inquirindo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E como nós somos advertidos, orientados a obedecer a Deus, então, até que ponto obedecer a Deus nos leva a desobedecer os homens? Até que ponto nós devemos obedecer a Deus e, numa condição restrita, desobedecer os homens? Ou obedecemos a Deus e obedecemos o que a instituição humana ela requer de nós? Nós temos dois textos aí. Vocês estão a perceber aí os dois textos? Os dois textos, um é 1 Pedro 2,13, pediria aí ao Ari. O Ari está conosco ainda? O Aristóteles, Luís Bandré. Vou pedir ao Ari para ler para nós o 1 Pedro 2,13 e a Rosane ler Atos 5:29. Então, vamos ver aí esses dois textos aí e perceber até que ponto, ou se devemos obedecer a Deus e aos homens, ou até que ponto só a Deus e não aos homens. Como é que é isso? Vamos perceber aí. O Ari pode me ajudar. Sim, sim. 1 Pedro 2... 2:13. Ok. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Isso mesmo. Na verdade, é um texto que continua no versículo 14. Você pode ler para nós o versículo 14 também, aproveita. Quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Então, a advertência da obediência a Deus
também envolve sujeição a toda ordenação humana, ou a toda instituição humana, por causa do Senhor, ou por amor do Senhor, né? Contudo, existe um adendo aí, uma contraposição, é que se o dever exigido de nós nos fizer desobedecer a Deus, então e no caso, qual é a nossa posição? E aí nós nos lembramos de Atos 5:29, não é? Em que sentido nós podemos entender isto em Atos 5:29? Então, eu vou pedir aí acho que foi a Rosane, né, que eu pedi? Foi, pastor. Então, vai lá. Atos. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, em que sentido uma coisa é diferente da outra, né? Nós somos colocados diante do sistema mundano, ouvimos o Senhor dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Compreendemos, então, que devemos nos sujeitar à instituição humana por causa do Senhor ou por amor do Senhor, porque o Senhor também se submeteu a ela. Contudo, há uma cláusula que nos mostra claramente quando é que devemos desobedecer à instituição humana. Notemos aqui, em Atos, capítulo 5, e vamos compreender aqui o que se passou, né? Para Pedro ter dito ao Sinédrio, ao Conselho dos Anciãos, o que acontecia aqui. No versículo 29, né? Cabe... mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Em que sentido? Em que sentido foi que essa prisão dos apóstolos, não é? Depois, então, os apóstolos são libertados miraculosamente. Então, os anciãos, o próprio sacerdote, versículo 28, disse: não, veja o versículo 28, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina ou ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então, onde foi que Pedro disse não à instituição humana? Quando essa instituição quis negar o nome de Cristo, quis obstacular, quis não dar o direito de crença. Olha aí, que coisa interessante. Nós estamos a falar sobre direito de crença. É a mesma coisa que hoje no Estado de Direito nós chamamos de liberdade de expressão religiosa. Percebem aí? Liberdade de expressão religiosa. Se o Estado for contra essa liberdade de pregar ou de ensinar o nome de Nosso Senhor, nós temos todo o direito dado por Deus para contrariar, para desobedecer. Certo? Então, isso é importante para nós, porque onde o nome de Cristo está sendo vilipendiado, e aqui é uma pequena nota de rodapé, aqui principalmente na Europa, onde existe uma cristofobia, né? Uma cristofobia, onde o nome de Cristo
acaba por ser todo mundo, todos podem falar em nome de todos, de tudo, de todos os ídolos, de todas as crenças, mas quando você fala o nome de Cristo, parece que você está cometendo um crime. E aí, então, é que podemos aqui acolá o que está acontecendo, por exemplo, no Afeganistão, né? Vocês sabem o que está acontecendo no Afeganistão, nos países onde a fé cristã não pode ser expressa. E isso é uma contraposição àquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então, isso é muito importante. É claro que esse assunto pode, né, gerar uma série de questões aí, a contra e a favor, mas, basicamente, é o que nós percebemos, pelo menos eu queria fazer essa ênfase. Outro aspecto, quando nós falamos de obediência, a pergunta é: Deus requer o que é impossível para nós? Será que Deus quer que nós obedeçamos? E até onde vai essa obediência? A resposta é que não. Deus, ele só requer o que ele estará dando a nós através de nos dar força, sabedoria, coragem, poder para podermos realizar. Contudo, há momentos em que, por causa dessa obediência, nós passaremos por provações e por tentações, né? O próprio fato de você obedecer a Deus mais a Deus do que aos homens vai trazer uma série de consequências difíceis para a sua vida. Então, o que o Senhor pode fazer é justamente o que está escrito, por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então, eu pediria aí novamente a Keren. O Keren, você está fácil aí para ler para nós, 1 Coríntios 10, 13? O que nos diz aí o texto de 1 Coríntios 10, 13? Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, de modo do mesmo, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, diante das situações difíceis, né, queremos obedecer a Deus. Essa obediência vai nos levar a situações extremamente complicadas. A promessa que ele tem para nós é de que haverá uma situação onde ele nos dará um escape, nos dará um alento, não é? Eu imagino, por exemplo, que numa situação de obediência, nós vamos receber do Senhor, como recebemos, um lenitivo. Por exemplo, eu quero me lembrar aqui do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava para ser entregue aos judeus. Ele foi ao Getsêmani e vocês se lembram que ele pediu ao Pai, ao Deus Pai? Alguém sabe? Quando ele estava no jardim ali, na agonia, na angústia, o que nosso Senhor Jesus pediu? O que ele pediu? Alguém pode lembrar? Que se fosse possível, que Deus passasse dele aquele cálice. Muito mas bem. que seja feita a vontade de Deus. Muito bem. E o que aconteceu? Deus foi bondoso ali, assim, em termos de... Ele respondeu à oração de Jesus? Ele respondeu.
Mas não foi como ele pediu, mas também está dentro do que ele já sabia que Deus também poderia dizer que não ia passar, então por isso que ele disse. Ele não respondeu da maneira como o Senhor pediu, mas respondeu fazendo o quê? Respondeu enviando anjos para consolar. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber lá que no meio da angústia, os anjos de Deus estavam ao seu redor e o consolavam. Então, o obedecer a Deus não elimina, por exemplo, a aprovação, a dor, mas a obediência ela pode também gerar um outro lado, que é o lado de um escape de Deus, que é o Senhor nos consola, nos conforta, nos dá força. Então, isso é importante. Não é fácil obedecer a Deus. Na nossa realidade humana, caída, miserável, não é fácil. Não é? Decisões que vão mexer com a nossa estrutura, com a nossa história, não é? Obedecer a Deus não é tão simples. Por quê? Porque quando você coloca amar a Deus de todo o coração, de toda a força, imaginem só, nós estamos analisando esse amar a Deus, porque amar é obedecer, não é? Amar não é simplesmente como eu diria, um sentimento, né? Um romance. Amar é muito mais do que um romance. Amar é justamente uma entrega. E quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, amamos de todo o coração, nós vamos ter que abrir mão. Alguém falou aí, quando nós pedimos sinônimos da palavra obediência, alguém falou renúncia, né? Ao renunciar, alguma coisa assim. E é verdade. Por quê? Porque para obedecer, nós precisamos renunciar. Renunciar o quê? Especialmente. Renunciar o nosso ego, não é? O nosso ego, a nossa vaidade. Para obedecer a Deus, nós vamos precisar abrir mão de nós. É a mesma coisa para você amar o próximo, para você amar o seu cônjuge, para amar aqueles que são seus inimigos, você precisa renunciar. Renunciar. E isso custa-nos muito. Por isso que somente através desse lenitivo, dessa ação consoladora de Deus, é que nós vamos conseguir. Mas nós não podemos abrir mão, deixar de amar aquele que amou-nos até o fim, não é? Bom, eu estou pregando aqui, mas, desculpe lá, mas isso é muito importante para nós, né? Agora, vamos dar uma paradinha nessa parte e vamos ouvir. Parece que a Vânia tinha uma perguntinha. Sim, pastor. Tem a ver com aquilo que você falou. Pronto, que o Espírito Santo, ele não nos trata como robôs, mas quer dizer, o Espírito Santo nos controla. Então, se nos controla, porque é que a gente às vezes faz coisas que sabemos que é errado, não é? E se o Espírito Santo vive em nós e nos controla, nós sabemos que aquilo é errado e não devemos de fazer, porque é que ele não nos faz caminhar para outro caminho? Porque é que a gente vai para o caminho mau? Okay. Porque é que ele permite que a gente vá? Boa pergunta. Justamente porque nós não somos robotizados por ele. Por quê? Note uma coisa, quando Deus criou o ser humano, né? Como é que ele fez esse ser humano? Né? Homem e mulher, né? A gente sabe.
como é que ele fez? Ele fez um ser moral, um ser livre, né? E um ser racional. Esse ser moral, depois que o homem caiu em desgraça, desobedeceu, quis ser como Deus, e essa é a grande verdade, o homem não perde essa possibilidade de reger a sua mente. Deus não castrou, Deus não tolhiu a mente do ser humano. Por isso, então, o Espírito Santo, como nós dissemos, ele não nos robotiza, mas ele nos controla, sim. Ele nos controla quando damos abertura para ele. Então, por exemplo, vamos tomar aí uma palavra de Efésios 5:18. Vamos entender ali o que diz Efésios 5:18. Eu vou pedir ao Luiz para fazer essa leitura de Efésios 5:18. Veja o que o apóstolo Paulo pede aos Efésios. Ele admoesta, é uma ordem. Veja o que ele diz aí. Faz favor. Não vos embriagueis com vinhos no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Muito bem. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Só enfatizando, a questão não é beber vinho, o problema é deixar-nos ser levados, conduzidos, né? Pelo vinho como um ídolo. Por isso, quem controla é o vinho. No caso, a antítese aí é mas enchei-vos do Espírito. Vamos entender aí que a palavra encher-se é a palavra controlar-se. Então, a grande questão é justamente essa: controle pelo Espírito Santo. Então, quais são as consequências, os efeitos de alguém controlado pelo Espírito Santo? Agora eu vou pedir ao Luíba para fazer essa leitura de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Então, o Luíba vai ler para nós, faz favor, Ari, Gálatas, Paulo aos Gálatas 5, 22 e 23. Então, vimos, mas enchei-vos do Espírito. Significa o quê? Que nós, da mesma maneira como o vinho pode controlar alguém, o Espírito Santo também, controlar no sentido de encher. Quando estamos cheios de vinho, nós estamos controlados pelo vinho. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, nós também somos controlados pelo Espírito. Esse é o ensino. Mas note aí, por favor, Ari, lê para nós, Gálatas, como as consequências do Espírito aí. Por favor. Gálatas 5, 22. Isso, e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Muito bem. Então, ele está falando sobre o fruto. Né? O que é o fruto? Fruto é alguma coisa que é o produto. Não é? O produto do Espírito é. Então, ele começa a enumerar amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, e eu acho que são 8 ou 9 coisas aí. Então, aí, é bom, toda vez que você vai analisar a ação do Espírito Santo na sua vida, você vai aí a Gálatas.
E você faz o quê? Vou ver hoje se eu estou manifestando o fruto do Espírito. E aí você analisa e você dá a sua nota. E aí a sua nota é, poxa, eu estou devendo. Mas aí que está, o grande ponto aí é o nosso coração. Aí nós temos que nos voltar para nós, não é? Então, é isso, viu, Vânia? Quando é o Espírito Santo, ele sabe, ele conhece a gente, só que ele não enfia, abre a nossa cabeça assim, diz, você vai fazer assim, como eu quero. O Deus não faz isso conosco, não é? Porque temos aí um aspecto nosso, não é? Então, temos mais um ponto aí que alguém quer comentar ou quer perguntar alguma coisa? Faz favor. Estão todos silenciosos? Vai lá, Luiz. Falando de obediência, né? Eu gosto dessa expressão que o Paulo usa, né, em 2 Coríntios 5:20, né? Diz que somos embaixadores, né? Então, quando nós somos enviados para o mundo, como um embaixador, quando está num país, né, ele precisa obedecer às leis daquele país, até que aquele país vai ferir os interesses do país que ele foi enviado. Acho que nesse sentido é a nossa obediência, né? Nós obedecemos às leis enquanto os valores do reino que nos enviou não forem quebrados, né? Lá em Mateus 10:16, né? Jesus também vai falar, fazendo uma referência lá àqueles 70, né? Então, eu vou enviá-los como ovelhas, né? No meio de lobos. E sede prudentes como a serpente, né? E simples como a pomba. Ele está dando ali o caráter, né? Transformado daquele que ele enviou. Você precisa ser obediente ao ponto de que, se você for ofendido pessoalmente, isso não vai ser como uma pomba, né? Simples. Mas se os valores do reino forem afetados, então você sabiamente então vai conduzir, não pelo seu interesse pessoal, mas pelo interesse do reino. É isso que acho que nos define a nossa obediência, né? Eu creio que às vezes a gente confunde muito nossos interesses pessoais, às vezes, com o interesse do reino, né? Na grande maioria das vezes, se a gente não tiver envolvido, com o coração sendo tratado por Deus, pelo Espírito Santo, com certeza nós vamos confundir as coisas. Confundimos nosso amor a Deus por amor a nós mesmos. E quando nós nos amamos mais do que amamos a Deus, aí nós fazemos cada loucura, gente. Não é? Então, é isso, Luiz. Muito bem, é isso mesmo. Eu acho que quem nunca foi militar talvez não entenda bem isso, né? Quando um soldado vai para a guerra, né? Eu também nunca fui também, mas já fui militar e a gente entende bem. Você está lutando não por um interesse pessoal, né? Você está lutando pelo seu país, né? Uhum. E nesse sentido, você às vezes se submete às condições precárias, e nós nos submetemos às vezes a ser perseguidos, às vezes sofrer o dano, né? Mas tendo em mente que quem está cuidando de nós é poderoso para isso, né? Ele vai fazer. É verdade, tem razão. Tem razão. Muito bem.
Então, vamos mais um bocadinho à frente e nós vamos chegar num texto importante quando nós vamos falar sobre qual é a regra que Deus deixou para nós para que possamos obedecer, certo? Qual é a regra? Eu vou pedir licença mais uma vez para compartilhar a minha tela e nós vamos ver aí. Essa pergunta próxima é esta. Que revelou Deus? Quer dizer, o que Deus revelou primeiramente ao homem como uma regra da sua obediência, né? Já que nós temos o dever de obedecer, né? Qual é a regra que Deus revelou? Então, a regra que Deus revelou, primeiramente ao ser humano, quer dizer, não só revelou, mas ele transmitiu. Isso é importante dizer. Ele transmitiu o que nós chamamos de lei moral. Então, nós temos aqui um texto bem interessante, que é o texto de Romanos 2. Keren, por favor, Keren, você pode ler para nós Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Veja que coisa interessante aí esse texto de Romanos, Paulo aos Romanos, capítulo 2, 14 e 15, apenas fazendo uma contextualização. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos, primeiramente ele escreve no capítulo 1 a respeito da decadência moral do gentio, do pagão e tudo mais. Depois, no capítulo 2, ele fala sobre a lei e a relação da lei com os judeus que receberam a lei, que seguem a lei escrita. Qual lei? Essa lei aqui do Antigo Testamento, né? E agora, Romanos 2, 14 e 15. Keren, você pode ler para nós, faz favor? Sim. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e o pensamento deles, ora acusando, ora defendendo-os. Muito bem. Veja que coisa interessante. João Calvino, um dos reformadores, João Calvino, ele diz que, na sua soberania, Deus revelou, transmitiu ao ser humano uma revelação natural. E que nessa revelação natural, aqueles que não possuem a lei do Antigo Testamento, não é? Aqueles que não são conduzidos pela lei do Antigo Testamento, houve na ação soberana de Deus transmitir ou comunicar uma lei do coração, que depois nós chamamos de lei moral, que é nada mais, nada menos que a sua consciência. A consciência que tantas vezes ela é orientada pela sua cultura, pelo sistema de vida, pelo sistema político, pelo sistema social. Essa consciência vai levá-los a, por exemplo, procurar discernir ou distinguir o que é mal e o que é bom, o que é falso e o que é verdadeiro. É claro que não de maneira plena, veja só, não de maneira plena, não de maneira verdadeira, mas é o que nós entendemos, que Deus, na sua soberania, ele respingou
perceba essa palavra, respingou determinadas determinados valores, essa é a palavra, valores, conceitos, não é? Que vão direcionar o ser humano para que ele não dê cabo da sua própria vida, para não dê cabo da sua própria vida e não dê cabo da vida dos outros. Em outro sentido, a teologia sistemática chamou isso de graça comum, não é? A graça comum. O que é a graça comum? É aquela graça, o que não é a especial, né? Que é a operação de Deus de conceder a chuva sobre justos e injustos, o sol sobre justos e injustos. Então, essa é o que nós vamos com mais propriedade. Agora, por exemplo, na lei, a lei é mais objetiva. Ela vai dizer o que é certo e o que é errado, o que é falso e o que é verdadeiro, né? O que é bom e o que é mal. Percebem isso? Então, isso é importante para nós. E, então, é isso que Romanos nos diz. Então, nós temos aí um sinal amarelo. Então, vamos ver esse sinal amarelo. O sinal amarelo que eu quero dizer a vocês é este aqui, ó. A lei moral é a regra, atenção, a lei moral é a regra de obediência tanto para o cristão como para o não cristão. Porém, atenção, olha aí, atenção. Uma pessoa não pode ser salva eternamente porque observa a lei moral. Não, uma pessoa só é salva pela graça mediante a fé. Por quê? Porque seria impossível uma pessoa observar a lei moral com perfeição, né? O que nós queremos chamar a atenção? A atenção é de que as pessoas vão dizer assim, bom, se a lei moral ela é uma lei dada por Deus, se nós seguirmos a lei moral literalmente, nós seremos salvos, seremos justificados. É tanto que, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento diz em certo momento que se formos obedecer plenamente à lei moral, seremos salvos. Mas é justamente isso que ocorre. A proposta é justamente esta. Contudo, nenhum ser humano, até então, conseguiu cumprir a lei moral. Não é? Plenamente. Nenhum de nós iremos conseguir cumprir. Qual é a lei moral? A lei moral, ela está resumida nos 10 mandamentos. Se você quiser, por exemplo, quando o Senhor Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele estava resumindo em 2 os 10 mandamentos. Se você pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, dividir os 10 mandamentos, os primeiros 4 em relação a Deus e os 6 últimos em relação ao ser humano, o que vai acontecer? Amar a Deus, praticando e obedecendo aqueles mandamentos. Amar o semelhante, praticando aqueles mandamentos. Então, se nós conseguíssemos praticar a lei moral na sua plenitude, nós seríamos salvos. Só que, o que está escrito em Romanos 3:23 mesmo, Johnny e Ana Maria? Johnny e Ana Maria estão aqui quietinhos. Não sei se... Vocês se lembram que está escrito em Romanos 3:23? Vânia, você consegue... Quem é que consegue ler? Pode falar de cor. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Muito bem, está resolvido aí. A situação está
Está mal para todo mundo. Não é só para o Bolsonaro no Brasil. A situação está mal, porque todos pecaram e estão privados. Gostei dessa ênfase aí. Porque na minha Bíblia diz destituídos. Também está bem. Estamos destituídos. Então, nós não temos nenhuma condição plena de justiça. Né? Lembra do primeiro texto que nós lemos? O que Deus pede de ti, ó homem, que pratiques a justiça. Né? E aí, hoje, você viu que hoje você praticou a justiça. Não é? Quem que praticou a justiça hoje, irmãos? Se você praticou a justiça hoje, você vai ser salvo. Ninguém quer falar, né? Porque ninguém praticou a justiça. Né? Amou a misericórdia, é isso que diz Miqueias 6:8, né? Eu amei a misericórdia. Passou uma pessoa aqui do meu lado, deu um pisão no meu pé, sem querer, eu já destilei o meu veneno na minha consciência contra ela, né? Eita misericórdia. Não é? Alguém que pediu uma ajuda a mim, meu Deus do céu, que vai trabalhar, seu vagabundo. Então, de fato, como é que é esse negócio? Então, o que nós percebemos aí? Nós já chegamos a 60 minutos, a minha esposa já está me dando uma repreensão aqui, gelada. Nossa, ela ficou abusada porque eu falei que ela está vendo como é. Ames a misericórdia, minha irmã, ames a misericórdia, pratica a justiça. Edmundo, oh Edmundo. Johnny, e aí? Fala, meu irmão. Está aqui haciendo barra pelo Senhor. Como é que é? Estou aqui orando pelo Senhor. Mas depois tem uma sopinha, aí ela é caridosa comigo. Mas, meus irmãos, nós chegamos aí nesse ponto 40, pergunta 40, e nós vamos, então, a partir de semana que vem, entrar pormenorizadamente em cada mandamento, certo? Em cada mandamento. Então, vamos pegar mandamento após mandamento, vamos tentar destrinchar um pouco, entender um bocadinho o que cada mandamento da lei moral nos diz. Né? Alguma questão, uma coisa que chamou sua atenção? 5 segundos, né? Para aqueles que ainda não falaram. Por favor. O Aristóteles Luíba. 5 segundos, Ari. Um ponto que chamou sua atenção. Creio que não tenho nada para dizer, não tenho. Não, Hoje né? não tenho nada para dizer. Tá, você ainda, concorda ainda. com tudo, não é isso? Então, dizemos amém. É Amém. isso. A Keren tem uma... Tá bom, Luiz, obrigado. A Keren tem uma perguntinha ou uma palavra? Sim, pastor. E estás lembrado de que a outra reunião eu te fiz uma pergunta sobre a lei e a graça? Porque eu não estava entendendo bem, há muito tempo eu não entendia bem como é que a graça está relacionada com a lei. Mas hoje você falou uma coisa e isso esclareceu, graças a Deus. E eu notei aqui, e observar a lei é bom, pois fazemos coisas boas. Ele nos ajuda a viver aqui na Terra da melhor maneira, praticando o que é bem. Porque a lei traz aquilo que a palavra nos ensina para viver. Praticamos coisas boas. Mas nós não conseguimos ser salvos por causa dele, porque somos imperfeitos e não conseguimos praticá-la
na sua totalidade. Por isso Cristo morreu na cruz. Então, o que é a ligação entre a lei e a graça? É que a lei é boa. Nós devemos praticar a lei. Ela nos ensina a fazer coisas boas, mas também não é só a lei. Não devemos só ir viver procurando a lei, mas sim ver para Cristo, porque nós somos falhos e não conseguimos fazer tudo na perfeição. Por isso Cristo morreu na cruz como o varão perfeito para nos trazer a salvação. Eu não sei se eu consegui explicar, mas isso trouxe esclareceu uma dúvida que eu tinha. É verdade, é assim mesmo, Kelly. Faltou aí, e é até bom que você colocou, na verdade, somos incapazes de cumprir a lei. Houve alguém que veio para cumprir a lei. E essa lei foi cumprida na pessoa de Cristo. Foi muito bem o que você disse. O Senhor Jesus, em Mateus 5:17, ele diz assim: não pensem que eu vim revogar a lei do Antigo Testamento, eu vim cumpri-la. E quando Jesus cumpriu essa lei, quer dizer, ele obedeceu plenamente toda a lei. Um homem santo, Deus, homem santo, plenamente cumpriu a lei, obedeceu a Deus, ao Pai, coisa que nós não conseguimos. E por ele é que nós recebemos a graça, que todo dom gracioso parte deste Deus homem, Cristo, que veio até nós a fim de cumprir e nos conceder a graça, de graça a salvação. E aí, então, nós dizemos assim, então vamos jogar fora a lei? De modo nenhum. Paulo fala sobre isso, capítulo 5, capítulo 6. Vamos jogar fora a lei, já que a lei ela foi caducada, né? Jesus já cumpriu essa lei por nós. Ele vai dizer assim, não, de modo nenhum. A lei, ela nos mostra agora antes era uma causa, agora é o efeito. Nós agora obedecemos por amor, nós fazemos por amor, nós entregamos por amor, e a lei ela vai nos pontuar e chamar a nossa atenção quando nós não estamos a amar direito. É essa a grande questão. Quando nós não estamos a amar corretamente, como Deus quer, a lei vem para dizer, tá? Olha aí, tá vendo? Então, quando, por exemplo, eu não sou fiel à minha mulher e adultero, a Bíblia diz assim, você não está amando corretamente. E aí ela lança a mão do mandamento, não adulterar. Quando, seja o adultério na mente, na consciência, seja o adultério na prática. Quando eu estou, por exemplo, não amando o meu próximo, falando mal dele, a lei vai dizer não usarás ou não cometerás perjúria contra o teu próximo, né? Então, porque a lei vai nos ajudar a melhorar a nossa maneira de amar, de obedecer. É esse o fator, que antes a lei ela servia para mostrar o nosso pecado, e ela vai continuar mostrando. Mas agora, já que estamos em Cristo, agora nós queremos viver como Ele. E a lei vai dizer, faça assim, você... veja que a lei é uma disciplina. A lei é um meio de disciplina, e não é um meio de exclusão. Esse é um mal muito grande que nós ensinamos por aí, ou ouvimos alguém ensinar, que a lei ela exclui. Não, a lei ela nos disciplina, e isso é muito, muito importante para nós, para a nossa espiritualidade também, né? Ok, meus irmãos, eu acho que hoje nós já passamos aí uns 15 minutos, né?
mas ninguém quis dar o seu 15 segundos, nem o Edmundo. O Edmundo, que gosta de falar, 5 segundos para o Edmundo. Edmundo tá cansado, né? O Johnny também, a Vânia, a Rosane, o Luiz Fernando. Dou uma oportunidade para o John. Dá Eles não oportunidade. falaram nada hoje. Eles não falaram nada. Estão Eu já cansados. falei, pastor. Eu já Dá o falei. Johnny. Pronto, já falei. falou. Muito bem. E o Johnny? Lei- Será que o A Johnny lei, está... a lei diz que a gente passou 15 minutos, pastor. Então, Tá bom, Johnny. Olha, então, até quarta-feira, se Deus permitir. Obrigado pelo apoio de vocês, paciência. E qualquer coisa, vamos nos falando no grupo. Vocês estão falando muito pouco no grupo. Eu sei que quando ninguém fala é porque estão trabalhando. Isso é muito bom, não é? Então, Deus abençoe Oi, vocês. olha eles aí. Olha aí. Vamos... Keren, por favor, abra a sua imagem, se puder, para tirar uma foto. Uma foto. Olha aí, muito bem. Vamos tirar uma foto para registro. 2, Registro. 3. Muito Pronto. bem. Quase que amanhã saía. Pois Muito é. bem. A melhor Nesse enquanto sala, aparece aqui. a melhor sala lusófona online do mundo. É É verdade. verdade. Só com gente crente. Só gente tudo- boa aqui. Não, só pecador. Pois, sim. Só pecador. Mas continuamos crendo. só o Luis que é bueno. De resto, todo mundo é mau. Não, eu tinha um colega que dizia que Luiz no eres bueno, és regular. Gente, Queridos, um boa abraço semana. para todos. Deus abençoe. Pastor, a gente não vai orar? Oh, meu Deus, vamos orar, tá vendo? Sim. Ah, minha esposa é o meu grilo, rapaz. E se alguém tiver algum pedido especial, era bom. Seria interessante orarmos. Uhum, Vamos orar pelas nossas famílias, orarmos pelos outros, não é? Vou uhum. pedir ao Luiz aí para terminar com uma oração, não é? Por favor. Luiz, faça uma oração para nós aí. Eu só não peço para você dar a bênção, mas pelo menos a oração. Por favor. Vamos orar, irmão. Vamos orar, então. Obrigado, Deus, pela tua presença aqui. Nós podemos sentir, porque a tua palavra nos enriquece e nos aproxima de ti, e nós podemos sentir o teu Santo Espírito nos impulsionando na tua direção, Senhor. E nós te agradecemos muito por isso, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, uma bênção especial, Senhor, por cada uma dessas pessoas que estão aqui, pelo interesse que ela tem no seu coração de te conhecer mais. Abençoa, Senhor, a vida da Keren e as suas necessidades diárias, os seus sonhos, os seus projetos. Esteja com ela, Senhor, a todo momento e use-a para a sua honra e glória. Também o meu irmão, o Johnny e a Ana, Senhor, esteja guardando, cuidando diariamente deles, das suas necessidades. Também o Luís, assim, que o Senhor possa também estar edificando a sua vida com a tua palavra e que ele possa também, dia a dia, ter mais desejo de te servir, Senhor. A Vânia também, Senhor, muito obrigado pela vida dela, porque o Senhor tem atuado efetivamente na sua saúde, mas também na sua vida familiar. Muito obrigado, Senhor, por ela. Obrigado pela Rosane também, Senhor, que tem esse desejo no coração de te conhecer cada vez mais. Abençoa também seus planos de vida e que ela seja sempre instruída por ti e pela tua palavra, Senhor. Também pelo pastor Edmundo, Senhor, obrigado porque ele é um servo fiel, que ele tem te buscado, tem proclamado a tua palavra, ele e a sua esposa, Sâmia, esteja guardando esse lar também, Senhor. Abençoa também a Raquel, Senhor, o Senhor conhece o coração dela, o desejo de fazer cada vez melhor aquilo que o Senhor já tem proposto, e dê oportunidade, Senhor. Cuide também da saúde dela, o Senhor sabe da necessidade que ela tem, Senhor, de cura, e esteja a guardar, Senhor.
Abençoa também o pastor Gil Bueno, Senhor, dê a ele sempre a perseverança, Senhor, de continuar proclamando o teu evangelho, com muita gente, com pouca gente, que ele seja sempre disposto, sempre bem disposto a falar da tua palavra e te servir, Senhor. Abençoa também a minha família aqui no Brasil, Senhor. Nós confiamos nisso, nós entregamos nas tuas mãos porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Guarde-nos no teu amor. Nós te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigada, Irmãos, Luiz. muito Obrigada, obrigado, viu? irmãos. Deus abençoe vocês, uma boa semana e continuamos juntos. Deus abençoe todos. Amém.